tudo bem com vocês? Por aqui seguimos então, tudo bem. Vocês viram? Vamos ver, para quem está junto com a Prof. Gi aí acompanhando as aulas de educação ambiental desde da educação infantil, deve estar lembrado desses elementos aqui, né? A história da gotinha Plim Plim. Quem é que lembra? Então, a gotinha Plim Plim, a Prof. Gi trabalha com ela na educação infantil para que eu possa ensinar as crianças menores sobre a importância da água, a importância de preservar, de economizar, através de uma personagem, né? Para que as crianças elas tenham aí algo mais atrativo, né? Para poder se interessar por esse tema que é tão importante. E aí, então, eu coloquei aqui até para os alunos que já estão na escola, desde a educação infantil, para poderem relembrar, então, da gotinha Plim Plim, né? Lembra da musiquinha? Era uma vez uma gotinha de chuva, gotinha de chuva, gotinha de chuva. E onde é que ela vivia? Vivia alegre numa nuvem no céu, uma nuvem no céu. Aí um dia o que aconteceu? Veio o vento frio e soprou bem forte assim, e a gotinha caiu em cima de uma rosa, em cima de uma rosa, e aí caiu junto à raiz, e a raiz disse bem assim: preciso de ti. E aí veio o sol apareceu e fez a gotinha subir da evaporação. Então, a Prof. Gi mandou um vídeo para vocês sobre o ciclo da água com a história da A Turma da Clarinha. Bom, a gente está trabalhando sobre o consumo consciente e a gente falou lá no vídeo passado sobre várias práticas de consumo consciente que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Uma delas é economizar água, é consumir a água de maneira consciente, né? Porque a água, eu gosto sempre de colocar a água em primeiro lugar, porque a gente precisa de água para tudo. Inclusive, para poder fabricar os produtos, as embalagens e tudo mais, é necessário água. Para a gente poder... Hoje, a nossa principal fonte de energia, ela é gerada pela força das águas. Mas isso é tema para outra aula. E nós precisamos de água, nós precisamos, seres humanos, as plantas, os animais, tudo. E aí a gente pensa assim, mas Prof. Gi, tem tanta água no nosso planeta que ele até poderia se chamar planeta água do que planeta Terra. Concordo com você, poderia. Só que, como vocês puderam perceber no vídeo, a água que chega nas nossas torneiras não é tão simples assim, passa por um longo processo, né? E por isso a importância dessa conscientização, né? Então, vamos fazer uma análise do vídeo, né? Ali diz então o quê? Que a chuva é o resultado da evaporação dos rios e mares que formam as nuvens. Que quando carregadas, quando elas ficam bem carregadas, elas liberam essas águas em forma de gotas, né? Que é a chuva, que cai sobre a terra e penetra no solo, que formam os lençóis subterrâneos. Então, embaixo da terra nós temos os lençóis freáticos, né? Uma parte dessa água corre pela superfície, ou seja, por cima, né, da terra, e formam os mananciais, que são as nascentes, os córregos, rios e represas, tá? Os rios, eles desaguam no mar, né, nos mares e oceanos, onde a maior parte dessa água evapora e recomeça todo o ciclo. Mas antes de fazer o ciclo, as gotinhas, antes de recomeçar esse ciclo novamente, as gotinhas ali da Turma da Clarinha fizeram uma outra viagem. Elas foram parar numa estação de tratamento, chamada de ETA, Estação de Tratamento de Água, tá?
Ali no vídeo mostra essa estação de tratamento de uma outra cidade. Aqui na nossa cidade, Florianópolis, a nossa estação de tratamento, a empresa que faz o tratamento de água da nossa cidade, se chama Casan, tá? Lá a água recebe produtos químicos, passam por tanques para serem filtradas. Então vocês viram lá que ela passa pelo carvão, pela areia, por cascalho grosso, cascalho fino, e recebe ainda uma dose de flúor, que é para evitar as cáries, né? Depois, a água foi para uma caixa d'água para ser distribuída para as casas, que saem nas torneiras. Então, depois de passar por todo esse tratamento, a água vai para um reservatório, uma caixa gigante. De lá tem os encanamentos, as tubulações, que é onde essa água vai para as casas, os comércios, né? Tudo isso. A Clarinha chegou na hora do banho, né? Aí ela entrou, né? Fez essa viagem com a turminha dela. E aí elas acabaram chegando dentro de uma casa, né? Que é a casa da Aninha. E ela chegou bem na hora que a Aninha estava tomando banho. E a mãe dela ainda reclamou que a Aninha já estava há 15 minutos no banho, né? E aí a Clarinha, então, disse para ela que ela não precisava ficar todo aquele tempo, né? Inclusive ela disse que ela poderia desligar um chuveiro enquanto se ensaboava, mas a gente sabe também que se a gente diminuir o tempo do banho, a gente não precisa desligar para se ensaboar. A gente consegue tomar um banho um pouco mais rápido, claro que se lavando direitinho, né? Não adianta só passar por baixo do chuveiro e não se lavar direito, né? Depois, caminhando pela vizinhança, elas encontraram a dona Matilde, que estava lavando a calçada com a mangueira. E aí eles orientaram ela que se ela primeiro ela varresse, né, que ela poderia usar uma vassoura para varrer, né, aí não precisaria desperdiçar tanta água, porque muita gente acaba utilizando ali a própria água da mangueira para varrer a sujeira, né. Isso é uma coisa bem comum e isso eu acredito que as pessoas estão mudando bastante essa maneira aí de limpar as calçadas. Depois a turminha viu o quê? Um monte de lixo na rua e falaram que pode entupir bueiros e causar alagamentos. Então olha essa relação lixo, água, tá tudo relacionado, né? Os nossos cuidados, ter essa consciência sobre como a gente vai destinar, como a gente vai separar os nossos resíduos, também está diretamente ligada com a importância da preservação dos cuidados com a água, né? Depois ela também mostrou ali uma torneira pingando, que desperdiça muita água, né? Quando a torneira fica pingando, então mais um alerta aí pra gente ficar, né, atento. Depois a turma diz que chega na parte mais interessante, que é quando fazemos as nossas necessidades lá no banheiro. E quando a gente aperta a descarga, vai tudo para o esgoto, que vai para uma tubulação e que recebe todo o esgoto da vizinhança e que vai parar na ET, a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que também vai para tanques para ser tratado com bactérias que comem a sujeira e transforma toda aquela meleca em água limpa de novo, que vai ser lançada no rio. Então, gente, olha só todo o processo que envolve o tratamento da água e do esgoto. Então, não tem como a gente falar sobre consumo consciente da água sem entender primeiro todo esse processo, né? Eu sei que tem alguns nomes ali difíceis, eu não vou cobrar ainda de vocês que vocês saibam me dizer o que significa a ET, a ETA, como é que funciona todo o processo, porque isso vocês ainda vão ver no terceiro ano, no quarto ano, tanto em educação ambiental quanto em ciências, em geografia,
vocês ainda vão aprofundar bastante esse assunto. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês nessa aula é uma introdução a esse processo que passa, né, as nossas águas, para que vocês, para que eu consiga conscientizar vocês, então, sobre a importância da gente preservar e economizar a nossa água, compreender a importância, né, dela. Aí, então, para esse primeiro momento, eu quero que vocês façam um desenho, tá? Sobre esse caminho que a turma da Clarinha fez no vídeo, tá? Então, se vocês precisarem rever o vídeo novamente para entender o caminho que a turma da Clarinha fez nesse processo do ciclo da água, né? E também quando a água passa pela estação de tratamento de água e de esgoto, tá? Vocês vão então fazer um desenho sobre isso, que é para eu ver se vocês conseguiram compreender todo esse caminho que a água passa até chegar na nossa torneira, tá? E aí, o que mais eu gostaria de falar sobre a água? Eu acredito que pra gente começar é isso. Na próxima aula, aí a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como a gente pode contribuir com o consumo consciente da água, tá? Mas antes disso, é importante que vocês entendam esse processo, esse ciclo, né, que a água passa até chegar às nossas torneiras, tá bom? Certo, então? Vocês vão fazer esse desenho, pode ser numa folha A4, mas também pode ser numa folha A3 se você tiver, né? Porque como esse ciclo, ele é longo, né? Tem bastante elementos nesse ciclo, eu acho que uma folha A3 seria bem interessante. Mas se você não tiver a folha A3 aí, pode ser uma folha A4, tá? Que você tiver disponível aí na sua casa. Faça esse desenho e manda esse desenho para a Prof. Gi pelo e-mail educaçãoambiental.universo@gmail.com, tá? Eu vou escrever lá no plural para vocês o meu e-mail. Então, fazem um desenho bem bonito, bem colorido, né? Bem caprichado. E se você também quiser aproveitar já para escrever algumas palavrinhas explicando esse ciclo, melhor ainda, tá? Então é isso. Por hoje é isso, meus amores. Um grande beijo e até a semana que vem, tá? Tchau, tchau!